Helena Kwiatkowski, uma senhora de 90 anos, caminhava pelas ruas de Varsóvia como fazia diariamente, com passos curtos e hesitantes. Sua vida era solitária, marcada pelo abandono da família e o descaso de uma sociedade que, há muito tempo, deixara de olhar para os mais frágeis. Em um país que se reconstruía após tantas cicatrizes históricas, Helena havia se tornado invisível, mais uma entre os tantos que vagavam sem destino, contando apenas com a sorte e a gentileza ocasional de estranhos para sobreviver. Apesar de viver nas ruas, Helena sempre guardara consigo uma lembrança preciosa, um colar com uma pedra azul. O colar pertencia à sua mãe, uma mulher de origem humilde, mas de uma dignidade que Helena nunca esqueceria. Aquele objeto simples era o que restava da antiga vida de Helena, antes da guerra, antes da fome, antes de perder tudo. Naquela manhã fria, Helena decidiu entrar em uma pequena padaria local. O cheiro de pães frescos trazia memórias distantes de tempos mais tranquilos. Sentindo fome, ela se aproximou do balcão com a esperança de conseguir algo para comer. Assim que entrou, os olhares dos clientes e da funcionária caíram sobre ela, não com simpatia, mas com desprezo. Ela de novo, murmurou à atendente Kásia, de forma audível, enquanto cruzava os braços, claramente impaciente. Não temos nada para você aqui hoje. O tom de sua voz era acusatório. Antes que Helena pudesse responder, Kásia gritou. Ela a roubou. Esta velha está usando um colar roubado. A única lembrança de sua mãe, algo tão querido, agora estava sendo usado contra ela. Este colar era da minha mãe, eu nunca o roubei. Tentou explicar com lágrimas nos olhos. Mentira, vou chamar a polícia, gritou Kásia, impiedosa. Antes que qualquer ação fosse tomada, um homem entrou na padaria. Seu nome era Tomas Novak, um advogado conhecido na cidade por defender causas de justiça social. Ele viu a situação e percebeu a injustiça do momento. Com um olhar decidido, ele se aproximou de Helena e do gerente. Tem algo muito errado acontecendo aqui, disse Thomas, em um tom firme, sua presença impondo respeito. Vocês estão acusando essa senhora sem provas, vocês sabem quem ela é. Ele sabia que a situação era muito maior do que um simples mal-entendido em uma padaria. O colar que Helena carregava com tanto carinho era um símbolo de sua luta, e ele não deixaria que isso fosse tirado dela de forma tão humilhante. Essa senhora não roubou nada, disse Thomas, sua voz firme ecoando pela padaria. Vocês sequer conhecem a história dela. Ela é uma mendiga. Como poderia ter algo assim sem roubar? A questão é que uma mendiga com um colar tão valioso parece suspeito. Eu guardei esse colar por décadas, mesmo quando perdi minha casa, minha família. Nunca me desfiz dele. Esse colar não tem apenas valor material. Ele é parte da sua história. E vocês estão aqui, prontos para arrancar dela a única lembrança que restou. Não devemos olhar para os mais vulneráveis com desconfiança, mas com humanidade. O peso da humilhação ainda era forte, mas a presença de Thomas e sua defesa a fizeram sentir que, talvez, ainda houvesse bondade no mundo. Ela sorriu, um sorriso pequeno, mas sincero. Thomas, então, fez uma sugestão que surpreendeu a todos. Esse colar é mais do que uma joia. Ele é uma história. Acho que Helena deveria contar essa história. Eu conheço pessoas que poderiam ajudar a transformar a vida dela e de outros que vivem nas ruas. Nos dias que se seguiram, a pequena padaria se tornou um ponto de apoio para os necessitados, começando com Helena. Thomas mobilizou advogados, empresários e voluntários para criar uma rede de apoio para os idosos em situação de rua, inspirados pela história de Helena e seu colar azul. Helena, por sua vez, encontrou um propósito inesperado: contar sua história e inspirar outros a lutar por uma vida mais digna. A notícia sobre o incidente na padaria e a iniciativa de Thomas começou a se espalhar pela cidade de Varsóvia. Em poucos dias, Helena, a mulher de 90 anos que havia sido humilhada por carregar o colar azul, tornou-se um símbolo de resistência e de transformação. Sua história tocou o coração de muitos, e logo, o pequeno ponto de distribuição de alimentos se transformou em algo maior. Um movimento social em defesa dos idosos em situação de vulnerabilidade. No entanto, enquanto Helena começava a se sentir acolhida e respeitada, um segredo há muito tempo enterrado voltava à tona. Certa manhã, durante uma reunião no espaço recém-criado para ajudar os necessitados, um homem que ninguém conhecia entrou pela porta. Seus olhos eram profundos e suas roupas indicavam que ele também havia enfrentado tempos difíceis.
Ele olhou diretamente para Helena, que estava sentada em uma cadeira próxima à janela, o colar azul brilhando em seu pescoço. Quando seus olhos se encontraram, Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Esse colar, disse o homem com a voz rouca e cansada. Eu conheço esse colar. Eu fui prisioneiro em um campo de trabalho durante a guerra. Lá, conheci uma mulher que usava um colar igual a esse. Ela era forte, mesmo em meio à miséria. Sempre falava da filha que havia perdido durante a guerra. O nome dela era Katarzyna. Sua mãe, Katarzyna, havia sido levada para um campo de trabalho. E Helena, ainda criança na época, nunca soubera o que realmente aconteceu com ela. Minha mãe, Katarzyna, ela sobreviveu ao campo de trabalho? Perguntou Helena, com a voz quase sumida. Marek assentiu lentamente. Ela sobreviveu. Mas depois da guerra, ninguém sabia onde ela estava. Muitos de nós nos perdemos uns dos outros. Eu também a perdi de vista. Mas lembro de como ela falava sobre você, Helena. Ela acreditava que um dia te encontraria novamente. Quando vi esse colar, não pude acreditar. Pensei que nunca o veria novamente. Thomas, percebendo o impacto dessa descoberta, sentou-se ao lado de Helena. Sua mãe lutou para que você pudesse sobreviver. E esse colar? Ele é mais do que um símbolo de perda. É um símbolo de força. Ele conectou vocês de uma forma que nem o tempo conseguiu quebrar. Agora sei que de alguma forma, ela ainda está comigo. Nos dias seguintes, Marek passou a frequentar o centro comunitário, tornando-se um amigo próximo de Helena. A conexão deles, forjada por um passado doloroso, ajudou ambos a encontrar conforto nas memórias e nas histórias compartilhadas. Enquanto isso, o projeto iniciado por Thomas crescia rapidamente. Empresários locais, inspirados pela história de Helena, começaram a colaborar com o centro, oferecendo empregos, assistência médica e ajuda psicológica para aqueles que, como Helena, haviam sido esquecidos pela sociedade. A história do colar azul e da mulher que foi humilhada na padaria agora era contada em toda Varsóvia. Helena, antes invisível aos olhos de todos, tornou-se um farol de esperança, mostrando que mesmo nas situações mais difíceis, é possível encontrar dignidade e propósito. Com o tempo, Helena começou a se sentir mais conectada com o mundo ao seu redor. O centro comunitário crescia rapidamente. E sua história, junto com o colar azul, tornou-se um símbolo da força que muitos encontravam em tempos difíceis. Mas, mesmo com todo o progresso, Helena ainda carregava as feridas profundas de seu passado. E não seria fácil superar completamente as cicatrizes de uma vida marcada por perdas e solidão. Uma tarde, ao sair do centro comunitário, Helena foi surpreendida por um grupo de jovens repórteres que estavam interessados em contar sua história. Eles haviam escutado sobre o incidente na padaria e queriam saber mais sobre sua vida, sua sobrevivência e, claro, sobre o misterioso colar azul. Helena hesitou. Nunca gostara de estar no centro das atenções e, por anos, evitara falar sobre seu passado com profundidade. O colar, para ela, sempre fora algo privado, uma ligação íntima com sua mãe e tudo o que perdera. Mas agora, parecia que o mundo queria conhecê-la. E, por mais assustador que fosse, Helena sabia que contar sua história poderia inspirar outros a encontrarem força em seus próprios desafios. No entanto, compartilhar suas memórias não foi fácil. Ao sentar-se com os jornalistas, Helena começou a desenterrar lembranças que pensava ter deixado para trás. Os anos de guerra, a separação de sua mãe, as noites de frio em que o colar era sua única companhia. Ela não conseguia segurar as lágrimas, mas pela primeira vez, essas lágrimas não eram apenas de dor. Eram também de cura. Este colar, começou ela, segurando o pingente azul entre os dedos, não é apenas uma joia. Ele me manteve conectada à minha mãe, mesmo quando tudo parecia perdido. Sempre pensei que, enquanto o tivesse, ela ainda estaria comigo de alguma forma. Agora entendo que este colar não é só uma lembrança, mas também um símbolo de sobrevivência. Ele me deu forças para continuar, e à medida que ela falava, ele via algo diferente surgir em seus olhos. Uma espécie de libertação. Os repórteres ouviram atentamente, e quando a entrevista terminou, Helena sentiu-se estranhamente aliviada. Como se, ao compartilhar seu fardo, ele se tornasse um pouco mais leve. Ela sabia que sua história poderia ajudar outros a encontrarem esperança, assim como ela havia encontrado apoio no centro comunitário. Nos dias seguintes, a matéria foi publicada em um jornal local com o título O Colar Azul, a história de uma sobrevivente.
A matéria atraiu a atenção de várias partes da cidade e além, e o centro comunitário começou a receber ainda mais doações e apoio de pessoas comovidas pela história de Helena. Empresários ofereceram empregos a idosos sem teto. Médicos voluntários começaram a fazer consultas gratuitas, e as autoridades locais passaram a reconhecer o centro como um exemplo de solidariedade. Porém, mesmo com toda essa mudança positiva, Helena sabia que havia algo que ainda precisava resolver. Apesar de toda a compaixão que agora a cercava, ela ainda se sentia incompleta. O colar azul havia sido sua âncora durante toda a vida, mas ela sempre carregara dúvidas sobre o que realmente havia acontecido com sua mãe. A história de Marek havia preenchido algumas lacunas, mas ela precisava de um desfecho. Precisava saber onde sua mãe havia passado seus últimos dias e, se possível, encontrar um lugar onde pudesse honrar sua memória. Thomas, sempre ao seu lado, decidiu ajudá-la nessa busca. Ele usou suas conexões e começou a investigar arquivos históricos e registros dos campos de trabalho da época.